tengamos miedo a ser santos. A vida cristã é uma luta permanente. Imaginem se a santidade não o é também. Requer-se força e coragem para resistir às tentações do demónio e anunciar o Evangelho. O Papa não tem papas na língua e não é diplomata, evitando falar do demónio. Quando é preciso falar dele, fala e fala como deve ser. Portanto, hoje vamos ouvi-lo falar várias vezes e com alguma acentuação enérgica sobre este senhor que anda para aí desaparecido, mas continua a fazer das dele e às vezes de forma muitíssimo séria, mais que aquilo que nós nos damos conta. Diz o Papa, esta luta é magnífica porque nos permite cantar vitória todas as vezes que o Senhor triunfa na nossa vida. E se calhar este é um momento histórico também em que vale a pena deixar triunfar o Senhor na nossa vida. O primeiro subtítulo deste capítulo intitula-se, nesta mesma linha daquilo que o Papa introduz, Luta e Vigilância. Portanto, vamos introduzir aqui, nesta proposta de santidade que o Papa nos faz, à luz das bem-aventuranças e através da Gaudete et Exsultate, dois elementos de que não nos podemos esquecer, são utilíssimos nos tempos que correm. Luta e vigilância. Luta quer dizer que temos que estar profundamente ativos, não mornos nem tíbios, é o pior que podíamos ser, e, sobretudo, muito atentos, muito vigilantes. O Papa fala mais adiante, citando as cartas de São Pedro, que o diabo ruge à nossa volta como um leão, procurando a quem devorar. Portanto, é mesmo luta e, ao mesmo tempo, é vigilância por causa da sua proximidade. E agora, para clarificar o que é que ele quer dizer com luta, diz o seguinte: não se trata apenas de uma luta contra o mundo e a mentalidade mundana. O Papa fala muito do mundanismo e nós ouvimos classicamente falar muito desta luta contra o mundo. E muitas vezes sabemos que este mundo e esta mundanidade nos engana, nos atordoa e nos torna, por causa disso mesmo, medíocres, sem empenhamento e sem alegria. Mas esta luta e esta vigilância não se reduz apenas a uma luta contra a própria fragilidade pessoal e às nossas inclinações. Diz o Papa, acentuando, é também uma luta constante contra o demónio, que é o príncipe do mal. Reparem, o Papa, para dizer que quem tem autoridade para nos propor isto que ele está a recordar, é o próprio Jesus, que vendo os discípulos voltarem daquelas missões que ele próprio os enviava 2 a 2, Jesus, comentando os milagres que eles próprios referiam, diz esta expressão em Lucas 10:18. Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Se Jesus fala desta maneira, tinha alguma razão para o fazer. E o Papa não hesita em recordar-nos que se trata, para vencer o caminho da santidade, uma luta com o diabo. Não quero ser agora aqui pessoa, parece ser um bocadinho tradicionalista, mas falo com realismo sobre esta realidade.
Porquê? Porque para algumas pessoas nossas contemporâneas, o demónio é assim uma espécie de um mito, de uma coisa de outros tempos, qualquer coisa que, quando não se sabia explicar o porquê dos acontecimentos, tenho ouvido muita gente às vezes referir-se que, como não se conheciam as doenças psiquiátricas, as possessões diabólicas do tempo de Jesus e dos Evangelhos eram doenças psíquicas e não possessões diabólicas. E às vezes, com esta forma de argumentação, parece que o diabo foi uma coisa que se inventou naquela altura e que, quando se encontrou uma explicação, diz-se ou afirma-se que ele já não tem razão de ser e, portanto, era um mito, era uma realidade criada pela nossa inteligência. Ora bem, não admitir a existência do demónio e obstinarmos-nos a um olhar baseado nos nossos critérios empíricos, sem perspectiva tradicional, sobrenatural, é caminho andado para fazer a vontade do demónio, que é fazer de conta que ele não existe. Ele, quanto menos for considerado, melhor lhe sabe. Portanto, às vezes, não nos damos conta que o mal tem uma força destruidora enorme. Aliás, nós não o dizemos assim abertamente, embora naturalmente o pudéssemos fazer, mas o que não há dúvida absolutamente nenhuma é que a força do mal, do maligno, tem um poder destruidor enorme. E agora o Papa diz aquilo que já vos disse há pouco. Nos tempos de Jesus podia-se confundir, por exemplo, uma epilepsia com a possessão do demónio. Mas isto não é suficiente para justificar e levar-nos a considerar que já não faz sentido nem falar do demónio, nem defender-se e proteger-se dele. Porque também não é verdade que todos os casos narrados no Evangelho eram doenças psíquicas. Provavelmente, naquela altura, ainda o cristianismo estava no seu início e as forças do maligno tinham um poder maior sobre a nossa realidade cristã. Os séculos também trouxeram santidade, muitos santos, muitas comunidades santas. E, portanto, a luta contra o demónio realizou-se também ao longo da história. Portanto, e há aqui uma coisa que o Papa chama agora a atenção e que eu acho muito, muito importante, e nós também perdemos um bocadinho o sentido da verdadeira palavra que Jesus usa no Evangelho. Quando Jesus nos ensina o Pai Nosso a terminar e livrai-nos do mal, nós hoje dizemos, usamos a expressão livrai-nos do mal. Amém. Ora bem, o que está no texto original não é mal, é maligno. Portanto, aquilo que pedimos no Pai Nosso é, sem dúvida absolutamente nenhuma, que o Pai nos livre do mal. Mas é também, e concretamente, e na originalidade da oração, livrai-nos do maligno. A expressão usada não se refere ao mal em abstrato, mas a sua tradução, mesmo a tradução do Pai Nosso, é, de facto, maligno. E às vezes estas pequenas coisas levam-nos a ter ideias de que o demónio é um mito, é um símbolo, é apenas uma figura ou uma ideia. E o Papa, ao invés, diz: este engano, quando assim pensamos, leva-nos a diminuir a vigilância e descuida-nos, faz-nos descuidar, estamos mais expostos. Porque quando nós estamos atentos ao perigo, sabemos defender-nos melhor do perigo. Quando o perigo é indefinido e não é identificado e chamado pelo nome, muitas vezes o perigo torna-se mais frágil, torna-nos mais frágeis e, portanto, com maior dificuldade de resistir
exatamente às invectivas do maligno. É por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no número capítulo 5, versículo 8, diz: como um leão a rugir, anda a rondar-nos, procurando a quem devorar. Portanto, reparem, este algo mais do que um mito que o Papa nos propõe, quer dizer exatamente esta necessidade de estarmos atentos e sabermos com quem é que temos de lutar e de quem é que temos de nos proteger. Nesse sentido, um novo subcapítulo diz: despertos e confiantes. Portanto, estar vigilantes é estar despertos, naturalmente, estar acordados, não nos deixarmos vencer pela modorra e pelo sono, mas ao mesmo tempo estar confiantes. Porquê? Porque não pensarmos que dramaticamente não temos solução ou não temos resposta. Porque o primeiro que nos protege da força do maligno é o próprio Jesus Cristo, que o venceu na cruz. Se ele o venceu na cruz, nós podemos, pela sua força e pelo seu poder, vencê-lo também nas nossas tentações. A palavra de Deus, diz o Papa, convida-nos explicitamente a resistir contra as maquinações do diabo e a apagar todas as setas incendiadas com que ele procura interferir na nossa vida. E agora há aqui uma indicação pedagógica da parte do Papa. Para a luta, esta luta que temos que fazer, temos armas poderosas que o Senhor nos dá. E agora eu gostava de salientar quais são estas armas poderosas que o Senhor nos dá. Antes de mais, é a fé que se expressa na oração. Portanto, quando a nossa fé não está associada à oração e quando a nossa oração não está verdadeiramente fundada na fé, estamos mais expostos. Portanto, a primeira arma poderosa é a fé que se expressa na oração. Segunda arma poderosa, e que uns praticam mais do que outros, mas que todos devíamos praticar sem dificuldade e sem receio, é a meditação da palavra de Deus. Meditar, que é já muito importante, significa também pôr em prática, significa viver. Depois, naturalmente, como todos podem compreender, a celebração da Eucaristia, a adoração eucarística. Portanto, quando temos a oportunidade de participar no momento de adoração eucarística, é mais uma arma que nos protege, nos identifica com Jesus Cristo e nos dá forças para vencer estas tentações do maligno. E depois, a reconciliação sacramental. É um sacramento que, infelizmente, é pouco usado, deixou de ser usado com aquela regularidade com que antigamente o fazíamos, e, portanto, fazê-lo com alguma frequência, com regularidade, é muitíssimo importante. Pois, naturalmente, outras realidades também são armas poderosas. As obras de caridade, ou seja, a capacidade de estar disponível para o serviço dos irmãos, a vida comunitária, portanto, não viver isolados nem separados uns dos outros, mas é entre a ajuda e a fraternidade, e, sobretudo, também um grande ardor missionário, uma grande capacidade de nos deixarmos guiar e conduzir por esta vontade de transmitir a nossa vida. Não é para nos orgulharmos, não é por vanglória, mas é sobretudo porque quanto mais vida comunicamos, mais vida recebemos. Porque Deus multiplica em nós a vida na medida em que nós também
a partilhamos. O Papa diz muito claramente: se nos descuidarmos, facilmente nos seduzirão as falsas promessas do mal. Gostava de vos dizer o seguinte: ontem à noite, à mesa, com os meus colegas, a certa altura falámos e até vimos o exemplo daqueles que são hoje os filmes, os jogos e todas as realidades dos meios virtuais que os jovens e os adolescentes, e não só os jovens, os adolescentes mesmo, e eu atrevo-me a dizer que até as próprias crianças veem. Devo confessar-vos que foi a primeira vez que me coloquei diante do ecrã a olhar para essa bonecada. E devo dizer que me assustou. Assustou porque eu não tinha consciência do que é que a maioria das nossas crianças e jovens usam hoje nos seus telemóveis e seguem como jogos, como até, digamos assim, são instrumentos que servem para as suas comunicações em, digamos, em tempo real. Vocês sabem que eles estão continuamente em contacto uns com os outros e sabem quando é que este está a ver isto ou está a ver aquilo, essas coisas todas. Não são só os WhatsApps, são outras plataformas que eles hoje utilizam. E, de uma maneira geral, através desses jogos e dessas realidades fabricadas por um mundo que tem exatamente como intencionalidade destruir as raízes cristãs, eu acho que isto é uma obra de alguém com grandes poderes e, portanto, onde o maligno, de certeza absoluta, está bastante presente. Portanto, muitas vezes no nosso caminho de progresso para o bem e de amadurecimento espiritual e de crescimento no amor, se não estamos atentos, somos capazes de nos deixar arrastar por estas coisas também nós. É como se não fizéssemos nada para vencer a inércia, deixar-nos arrastar. Eu penso que há um bocadinho hoje esta mentalidade. E o Papa alerta para isto, porque o triunfo cristão, diz ele, é sempre uma cruz, mas cruz que é simultaneamente estandarte de vitória. É bom que não olhemos apenas para a cruz nesta perspectiva, digamos, do sacrifício, mas também para a perspectiva da ternura de quem sabe combater por amor e com amor contra as investidas do mal. Precisamente para quê? E o Papa diz isto, explica claramente qual é a razão. É para evitar, para prevenir aquilo a que ele chama a corrupção espiritual. Nós pensamos que para ser corrompido espiritualmente falando, provavelmente temos que fazer algumas ações mal feitas, coisas que até podem eventualmente ser pecado. Mas o Papa diz: o caminho da santidade é uma fonte de paz e de alegria que o Espírito nos dá, mas ao mesmo tempo exige que estejamos com as lâmpadas acesas e que permaneçamos vigilantes. São Paulo aos Tessalonicenses dizia que os Tessalonicenses se deviam afastar de toda a espécie de mal. E São Mateus convida-nos a vigiar para não nos deixarmos adormecer, dizia ainda São Paulo aos Tessalonicenses. Pois bem, quem não se dá conta de cometer faltas graves contra a lei de Deus, já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem: Sr. Padre, eu não tenho faltas graves, não matei, não roubei, não, essas coisas que dão nas vistas, não é?
Mas o Papa diz: quem não se dá conta de cometer faltas graves pode deixar-se cair numa espécie de sonolência ou de entorpecimento. A santidade é incompatível com esta tibieza, com esta moleza, com esta sonolência. Aquela tibieza que pouco a pouco se vai apoderando da nossa vida espiritual e acaba por ficar tudo corroído, como a traça que corrói e que aquele bichinho da madeira que está sempre a incomodar-nos quando ele está a trabalhar. Ora bem, diz o Papa que a corrupção espiritual é pior que a queda de um pecador. Porque às vezes, quando um pecador cai, e se cai com estrondo, apercebe-se que caiu e dá-se conta que pecou. E se calhar sente-se estimulado a mudar de vida, a confessar-se e a procurar a persistência no amor. Mas o problema é quando nós temos assim a sensação de que não fazemos mal, de que não estamos a ofender Nosso Senhor. Mas a questão que se coloca é se estamos numa atitude passiva ou negativa. Não fazemos mal, não fazemos pecados mortais, mas também não fazemos bem. Ou seja, não estamos numa atitude ativa de quem comprometido se coloca, antes de mais, a fazer o bem possível e não apenas quando ocorre ou quando apetece ou quando qualquer fator mais importante nos estimula. O engano, a calúnia, o egoísmo e muitas formas subtis de autorreferencialidade são o terreno onde o nosso amigo Lúcifer gosta de trabalhar e se disfarça muitas vezes como anjo da luz que ele é. Ok, hoje o Papa deu-nos aqui uma bela dose de atenção ao maligno e àquilo que ele faz muitas vezes na nossa vida. Como é possível saber que aquilo que estamos a fazer é mesmo o que Deus quer e não apenas aquilo que muitas vezes nos arrasta o rame-rame da nossa vida? O Papa recomenda, como bom jesuíta que é, naturalmente, uma ação que me parece importante e que vocês compreendem que, efetivamente, é típica dos jesuítas. É o discernimento. Portanto, agora, na segunda parte deste capítulo que estamos a tratar hoje, fala-nos do discernimento como um dos elementos mais importantes para saber se aquilo que estamos a fazer no momento presente da nossa vida tem que ver com Deus ou não. E então, a este propósito, ele diz: como é que é possível saber se algo vem do Espírito Santo ou se deriva do espírito do mundo e do espírito do maligno? E aqui, uma coisa que o Papa nos diz e que é muito importante é que não há verdadeiro discernimento sem a ajuda do Espírito Santo. Se pedirmos com confiança ao Espírito Santo e, ao mesmo tempo, nos esforçarmos por cultivar o que pedimos com a oração, com a reflexão, com a leitura, com o bom conselho, certamente estamos mais predispostos para crescer espiritualmente do que se nos desleixarmos. Vocês sabem que um dos grandes inimigos da vida espiritual é exatamente a tibieza, este deixar-se ir, este que é o contrário da vigilância, ao fim e ao cabo. Ora bem,
Mas a vigilância também supõe e requer o discernimento, porque o discernimento é verdadeiramente aquilo que nos dá a garantia de que o que estamos a fazer vem de Deus e nos coloca em Deus, ou vem simplesmente de qualquer sentimento humano e não nos enraiza diretamente em Deus. E aqui, digamos que necessidade imperiosa, como diz o Papa, é exatamente valermos-nos do Espírito Santo. Diz o Papa que hoje em dia tornou-se particularmente necessária a capacidade de discernimento. Porquê? Porque a vida atual oferece-nos tantas coisas, não só do ponto de vista das oportunidades de fazer coisas, também são muitas, não é? Mas de nos fazer pensar sobre múltiplas realidades. E às vezes esta barafunda, desculpem-me a expressão, de tudo aquilo que nos vem sugerido a partir das redes, a partir dos conhecimentos, a partir até das partilhas que as pessoas fazem nos grupos, nas plataformas, no WhatsApp, no Facebook, nessas coisas todas, faz-nos muitas vezes perder o sentido da oportunidade ou não daquilo que estamos a fazer. E pior ainda, da vantagem ou desvantagem de seguir pelo caminho que muitas vezes as redes, as plataformas e todo esse mundo nos sugere e nos seduz a fazer. Diz o Papa, sem a sapiência, a sabedoria do discernimento, podemos facilmente transformar-nos em marionetas à mercê das tendências de ocasião. Acho que o Papa é muito realista nestas observações que faz, porque hoje nós pensamos, porque rezamos diariamente, porque frequentamos a Eucaristia regularmente, porque temos uma certa prática, se calhar até bem acima da maioria das pessoas, que isto por si já faz tudo. Faz muito e é absolutamente indispensável. Mas eu direi que esta chamada de atenção do Papa à sabedoria do discernimento é importante, porque nunca a vida nos ofereceu tantas coisas, nunca, digamos assim, até culturalmente, tivemos tantas oportunidades e tivemos tão fácil acesso ao conhecimento que podemos correr o risco de viver um bocadinho dispersados por todas essas sugestões, todos esses convites que às vezes não sabemos sequer para que lado nos havemos de voltar. É o telefone, é o computador, são as redes, são essas coisas todas. Mas é muito, muito importante, por isso o Papa o recomenda, esta capacidade de, com frequência, pararmos e discernirmos. Diz o Papa que discernir se é vinho novo que vem de Deus ou uma novidade enganadora do espírito do mundo ou do espírito do maligno é a ocasião propícia para identificar as forças do mal que nos induzem, muitas vezes, até a não mudar, a deixar as coisas como estão, a optar pelo imobilismo, a ter até uma atitude conservadora e tradicionalista, sem estar possuídos verdadeiramente por este Espírito Santo que alimenta a nossa capacidade de discernimento. Portanto, o Papa recorda-nos que nós só somos livres, verdadeiramente livres, com a liberdade de Jesus. E por isso ele chama-nos a examinar dentro
de cada um de nós, desejos, angústias, temores, expectativas e também os sinais dos tempos à nossa volta, para reconhecer os caminhos da liberdade plena. Portanto, penso que é muito importante isto que o Papa diz. Que cada coisa na nossa vida deve ser vista à luz do discernimento, à luz do Senhor, à luz do Espírito Santo, que deve guiar este discernimento. O Papa diz: o discernimento não é necessário apenas em momentos extraordinários, quando temos de resolver problemas graves ou quando se deve tomar uma decisão crucial. Mas o discernimento é um instrumento de luta permanente para seguir melhor o caminho ao qual o Senhor nos convida. Eu devo dizer-vos que fiquei um bocadinho surpreendido, para bem, naturalmente, quando vi a maneira como o Papa concluiu. Porque podíamos ficar com esta impressão. Afinal, a santidade, para além de ser uma coisa extraordinariamente atraente e maravilhosa, e da maneira como o Papa a tratou e abordou à luz das bem-aventuranças, pode até parecer-nos assim um bocadinho, desculpem-me usar a expressão, cor-de-rosa. Mas olhem que a santidade não é para brincadeiras. A santidade é, de facto, uma coisa exigente. E por isso eu compreendi, isto é mesmo a Papa Francisco, compreendi que ele, ao terminar este maravilhoso texto, que é Gaudete et Exsultate, nos fez pôr os pés no chão, nos fez aterrar na realidade e nos disse: olha lá, o mundo em que vives hoje é um mundo muito mais difícil de controlar do que era o mundo dos nossos pais. Os nossos pais, apesar de não terem tanto acesso como nós à cultura, à instrução e a tantas outras realidades, são maravilhosas, mas estavam, em certo sentido, mais protegidos, porque aquilo em que estava concentrado o centro deles, desculpe o pleonasmo, era Deus, era a experiência do essencial, eram os grandes valores humanos, eram aquelas realidades que fizeram deles, como nós nos recordamos, verdadeiros santos, não é? Ora bem, nós hoje temos tudo mais facilitado, temos de tudo um conhecimento mais pormenorizado, mas se calhar falta-nos aquele sentido do essencial que para eles era de facto uma coisa importante. Então o Papa diz: frequentemente todas estas questões ligadas à santidade se decidem afinal nas coisas pequeninas, que parecem irrelevantes, mas pela sua magnanimidade são aquelas coisas simples e diárias, são aquelas coisas com que convivemos todos os dias. Portanto, trata-se de não colocar limites rumo ao máximo, ao melhor e ao mais belo, são sempre os ideais que nos falam de santidade, mas ao mesmo tempo concentrarmos-nos no pequeno compromisso de hoje, aquela pequenina vitória que alcançamos sobre o nosso egoísmo, sobre o nosso comodismo, sobre a nossa tibieza. E então, mais uma vez, à maneira paterna e maravilhosa, profundamente humana que o Papa usa, diz-nos ele: por isso, peço a todos os cristãos que não deixem de fazer cada dia, em diálogo com o Senhor que nos ama, um sincero exame de consciência. Eu não sei, olha, lembro-me quando entrei para o seminário que nós tínhamos uma prática antes do almoço, entrava-se na capela e antes de ir para o refeitório entrava-se lá para fazer
num relâmpago, um breve exame de consciência. Eu não sei, algumas pessoas que hoje já nem o exame de consciência fazem. Eu, por acaso, diariamente mando 6 questões que correspondem aos 6 principais, digamos assim, subobjetivos que proponho para a palavra do dia, e depois, para a noite, antes de adormecermos, fecharmos os olhos, perguntarmos como é que afinal cumprimos aquela palavra, como é que a vivemos. Se tomamos consciência da importância que ela tinha na nossa vida e se ela fez mudar alguma coisa na nossa vida. Portanto, o Papa está aqui a convidar-nos a um sincero exame de consciência cotidiano. E depois está-nos também a dizer que esta capacidade diária, constante, de atualizar o desejo de santidade é possível exatamente através do discernimento espiritual. Não quer dizer que todas as outras sabedorias que temos e que aprendemos, humanas, existenciais, psicológicas, sociológicas ou morais, não sejam importantes. Mas o importante é este discernimento que a nossa consciência vai fazendo no dia a dia da nossa vida. E tudo isto porquê? E porquê é que o Papa nos pede, com este pormenor, esta atitude? Diz ele: está em jogo o sentido da minha vida diante de Deus, diante do Pai, que me conhece e me ama. Está em jogo aquele sentido verdadeiro para o qual posso orientar a minha existência e que ninguém conhece melhor do que ele. Portanto, digamos que isso não requer de nós nem capacidades especiais, nem, digamos assim, arrogos de santidade místicos, como acontece a ligarmos aos santos. Não. Esta santidade ao pé da porta, como o Papa nos ensinou, não requer capacidades especiais, nem está reservada aos mais inteligentes e instruídos. O Pai compraz-se em manifestar-se aos humildes, diz São Mateus. Portanto, embora o Senhor nos fale de muitos e variados modos durante o nosso trabalho, através dos outros, a cada momento da nossa vida, nós não podemos prescindir deste silêncio interior da oração prolongada para perceber melhor aquela linguagem com que ele nos fala todos os dias, para interpretar o significado real das inspirações que julgamos ter recebido, porque nós recebemos continuamente inspirações do Espírito Santo. Se calhar não nos damos conta porque não estamos atentos. Agora, que ele atua continuamente na nossa vida, isso é verdade. E, portanto, quando estamos atentos, temos uma maior capacidade de acalmar as ansiedades e de recompor a própria vida, a nossa, cada um de nós, à luz de Deus. Quase a terminar, o Papa recorda-nos que este discernimento torna-nos capazes de ouvir com maior facilidade a voz do Senhor. E por isso podemos dizer-lhe, dando-lhe liberdade de ação ao Espírito Santo, que o Senhor pode falar. Não nos esqueçamos que o discernimento orante exige partir da predisposição de escutar. A gente só consegue ouvir a voz do Senhor e só consegue perceber o que é que o discernimento nos aconselha se estivermos habituados a ouvir. E habituar-se a ouvir significa, ao fim e ao cabo, esta capacidade de escuta, de ter ouvidos
abertos, atentos, no coração que nos permite acolher as inspirações do Senhor. E às vezes o Senhor não fala só diretamente Ele, através do seu Espírito, também nos fala através dos outros, também nos fala através da realidade. Muitas são as maneiras como Deus, ao fim e ao cabo, intervém na nossa vida. Digamos que não é suficiente que tudo corra bem, que tudo esteja tranquilo. Pode até acontecer que muitas vezes Deus nos queira dizer coisas novas e coisas maiores, e isso tem que ser escutado sem distrações. É necessário que o Senhor possa falar nos momentos em que nós também somos capazes de fazer silêncio. Diz o Papa que a obediência ao Evangelho é o critério mais importante para poder perceber a vontade de Deus. O magistério da Igreja nos ensina esta atenção à vontade de Deus, deve levar-nos a sermos mais fecundos, mais disponíveis, mais abertos, mais atentos, mais acolhedores daquilo que Deus quer dizer. E muitas vezes, repara, se calhar aquilo que Ele quer de cada um de nós não o diz no meio da barafunda, não o diz no meio da multidão, não o diz quando estamos todos numa boa e ainda que até mesmo saudável algazarra. Não, diz no silêncio, diz no íntimo da alma, diz na predisposição que o coração deve ter para escutar e ouvir o Senhor que quer falar diretamente a cada um de nós. Portanto, o discernimento dos espíritos, diz o Papa, liberta-nos das formalidades e também da rigidez, que muitas vezes nos impedem de pressentir, estamos no tempo da Páscoa, que o ressuscitado vive no meio de nós, manifesta-se no meio de nós, fala, usa os seus sinais e a sua linguagem na nossa vida cotidiana. Nós precisamos de criar condições não só para o ouvir, mas sobretudo também para o pressentir e para os sinais que ele manifesta no dia a dia da nossa existência. Agora, a terminar, o Papa fala-nos da lógica do dom e da lógica da cruz. São duas coisas que são muito importantes. Uma vida que não conhece a cruz não é seguramente uma vida que nos prepara ou nos abre às disposições da santidade. E uma vida que nos fecha sobre nós próprios, que não nos abre à saída de nós mesmos e ao dom de nós próprios, também não é uma vida que conduz à santidade. Diz o Papa que condição essencial para avançar no discernimento é educarmos-nos para a paciência de Deus, para os seus tempos, que nem sempre são os nossos. Portanto, a paciência de Deus é a paciência de um caminho de que é feito a própria santidade, de que é um caminho longo. Não é um caminho rápido, nem fácil, nem imediato, como é hoje um bocadinho o estilo do mundo que nos rodeia. As coisas querem-se já, imediatamente, sem dificuldade, se possível, e com um grande prazer à mistura. Mas o caminho de santidade é feito de paciência, é feito de constância, é feito de todos estes elementos que, no fundo, treinam a nossa vida para a convivência com Deus. Diz ainda, a concluir, o Papa, que faz-se discernimento não para descobrir que mais proveito podemos tirar da vida, que é este o grande ideal da maior parte dos nossos irmãos, que é que eu posso ganhar, sugar, explorar
da vida, mas é, ao invés, o que é que eu posso dar com a minha vida? O que é que a vida me traz verdadeiramente como capacidade de encontro e de relação permanente com Deus? Faz-se discernimento não para descobrir o que é que a vida nos pode dar, mas para encontrarmos a resposta do que é que o meu batismo me pede que eu faça, que eu seja, que eu viva. Quando uma pessoa assume esta dinâmica, não se deixa anestesiar a sua consciência, mas abre-se generosamente ao discernimento e ao serviço. E é aí que prescrutamos a presença de Deus nos caminhos da nossa vida, é aí que há espaços que nos abrem horizontes novos, é aí que os aspectos da existência nos fazem dar algo mais a Deus e, sobretudo, em que experimentamos que estamos mais fortes diante das dificuldades. Quando percebemos que a vida se torna difícil, que as questões são cada vez mais difíceis de ultrapassar e de encontrar soluções, quer dizer que perdemos o treino. Estamos a precisar de voltar para o ginásio do discernimento, para o ginásio da doação, da entrega, do serviço. Portanto, o discernimento é uma verdadeira saída de nós mesmos para o mistério de Deus, que nos ajuda a viver a missão para a qual Ele nos chamou e, sobretudo, para o bem dos irmãos. O Papa termina este 5º capítulo, a nossa hora, entretanto, passou, com 2 pequenas, mas maravilhosas referências a Nossa Senhora. São palavras textuais dele. Desejo coroar estas reflexões, a terminar mesmo a exortação apostólica, com a figura de Maria, porque ela viveu como ninguém as bem-aventuranças de Jesus. Ontem, numa sessão em que a Margarete apresentou um livro que escreveu, Margarete Carrama, presidente do Movimento dos Focolares, que apresentou ontem em Florença um livro sobre o diálogo interreligioso, o imã que estava lá presente, portanto, o muçulmano, disse uma coisa que nunca tinha ouvido, e muito menos ouvido na boca do muçulmano, que dizia que Nossa Senhora, nos dias imediatos ao parto, falou pouco. E em vez de falar, e em vez de dizer algo de si ou sobre si mesma, apontava para o menino. Como que a dizer, esta é que é a palavra, é aqui que está a palavra, é isto que tenho para vos dizer, é esta a realidade que tenho para vos anunciar. É interessante ouvir um muçulmano dizer isto acerca de Nossa Senhora, que ela silenciou para deixar falar o filho recém-nascido, que humanamente falando não conseguia sequer ainda falar, mas ela indicava que ele é que era a palavra, que ele é que era a vida. Portanto, é esta atitude de saída de nós mesmos que o Papa aqui recomenda, e as palavras dele agora são estas. Ela é aquela que estremecia de júbilo na presença de Deus. Aquela que conservava tudo no seu coração e se deixou atravessar pela espada da dor. É a mais abençoada dos santos entre os santos. Aquela que mostra o caminho da santidade e nos acompanha. Portanto, a mãe não necessita de muitas palavras. Não precisa que nos esforcemos demasiado para lhe explicar o que se passa conosco. Diz o Papa numa expressão tão ternurenta,
é suficiente sussurrar uma vez e outra Ave Maria. É tão interessante isto, não é? E agora, estas são exatamente as últimas palavras da exortação apostólica. É um voto, um desejo que o Papa manifesta em relação a cada um de nós, e eu espero que ele o possa dizer também a cada um de nós. Espero que estas páginas tenham sido úteis para toda a Igreja, para cada um de nós que as meditou, que as viveu, que se entusiasmou com elas. Que toda a Igreja se dedica a promover o desejo da santidade. Eu acho que nenhum de nós ficou indiferente depois desta exortação apostólica. E a terminar, peçamos ao Espírito Santo que infunda em nós um desejo intenso de ser santos para a maior glória de Deus. E animemo-nos, acho que foi aquilo que andámos a fazer ao longo destas semanas, e animemo-nos uns aos outros neste propósito. Assim, compartilharemos uma felicidade que o mundo não poderá tirar-nos. Maravilha, não é? Portanto, eu penso que o Papa semeou na nossa vida entusiasmo pela santidade. Não é uma tarefa fácil e hoje vimos-lo claramente, para não pensarmos que isto é um caminho sem provas, que é um caminho sem percalços, sem dificuldades, mas pelo contrário, que por detrás, muitas vezes, das nossas boas vontades, escondem-se as nossas tentações humanas e, portanto, comprometemos sem querer este entusiasmo pela santidade. Então, que o Senhor nos dê a força e a coragem de permanecer fiéis à vocação à santidade, porque ela é, ao fim e ao cabo, a nossa vocação. A vocação à santidade é universal. Não é só para todos, mas é para que todos a vivamos com grande intensidade e com um grande sentido de responsabilidade. Damos graças a Deus por esta maravilhosa exortação apostólica e por este estímulo com que o Papa nos deixa a viver, afinal, seriamente a santidade. Nem de propósito, terminamos a exortação na Semana Santa. Portanto, não é só Semana Santa, é também Semana da Santidade. Portanto, que o Senhor nos faça verdadeiramente capazes de viver a santidade com esta radicalidade com que Ele nos recomendou.
tengamos miedo a ser santos.